Bom dia, tudo bem com você? Como foi a sua noite de sono? A minha oração é que tenha sido uma noite maravilhosa e que seu amanhecer esteja sendo muito bom e que a presença de Deus esteja na sua vida, na sua família e que todas as coisas estejam caminhando bem, na certeza de que Deus está conosco. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que tenho de estar aqui nesse momento para esse devocional Manhã com Palavra, junto com meu irmão, com a minha irmã que está comigo agora, ou que vai ouvir mais tarde, Senhor. O importante é que a Tua Palavra trabalhe mais uma vez no coração dessas pessoas, Senhor, dando resposta, dando bênção, dando vitórias, dando alegria, Senhor, no dia de hoje. Pai, repreende toda enfermidade, repreende toda tristeza, toda angústia, Senhor. Dá alegria a essas pessoas, continua conosco e fala aos nossos corações, mais uma vez, através dessa carta. Amém. Nós estamos lendo e meditando, segundo aos Tessalonicenses, e nós estamos no capítulo 3 hoje. Ontem nós encerramos o capítulo 2, hoje nós vamos começar no capítulo de número 3. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você. Tá bom assim? O que você não pode esquecer é de, no final, deixar o seu gostei e comentar e compartilhar esse vídeo com a sua família, com seus grupos, com a sua igreja. Vamos ler, vamos aprender da palavra de Deus. Deus tem uma bênção para nós no dia de hoje. Eu creio assim. Diz assim, o capítulo 3... Tem um subtítulo aqui dizendo, vivendo sob a expectativa da volta de Cristo. Isso é maravilhoso, é o que nós estamos fazendo atualmente. Nós estamos esperando Jesus voltar e Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados para o encontro com Cristo. Exortações diversas e saudações. Vamos ao terceiro capítulo de 2 aos Tessalonicenses, versículo 1. No demais, irmãos, porque ele termina o capítulo 2 dizendo assim, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. E aí ele começa, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos havemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Versículo 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha aqui que mensagem que Paulo manda para esses irmãos. O cuidado de Paulo para com eles. O que é que ele diz aqui nos 3 primeiros versículos desse capítulo 3? No demais, irmãos, rogai por nós, ore por nós. Nós precisamos também das vossas orações. E isso é maravilhoso, não é porque é um pastor, é um dirigente, é um missionário, não precisa das orações. Nós precisamos da oração uns dos outros.
E ele diz assim, no demais, por tudo que eu já falei para vocês, desde a primeira carta e agora na segunda, rogue por nós, mas para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado como também o é entre vós. Ele está dizendo, continue orando por nós, para que nós possamos continuar firmes, levando a palavra de Deus. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Porque a fé não é de todos, nem todos creem da mesma maneira que nós cremos. E nós vivemos isso hoje. E é muito interessante isso, porque nós vivemos num mundo em que uns acreditam, outros não acreditam, uns creem em Deus, outros não creem em Deus, mas isso, nós temos liberdade para isso. Mas nós não podemos também nos acomodar com isso e deixar de falar do verdadeiro amor, que Jesus está voltando. Nós temos o privilégio de ser porta-voz de Deus com essa mensagem. Jesus vai voltar. Ele vai buscar, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, para estar com ele. E aí, a gente encontra aqui, sob a superfície da rotina da vida diária, está sendo travada uma luta feroz entre os poderes espirituais invisíveis. Nossa principal defesa, sabe qual é? É a oração. A oração a Deus. A oração a Deus é que vai nos proteger do mal e vai nos fortalecer. Por isso que Paulo diz, rogue por nós, ore por nós. E aí ele continua dizendo aqui, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Isso é fé. Paulo, ele ensinou aqueles irmãos a estarem vivendo uma vida limpa diante de Deus, dando testemunho de cristãos. E ele continua aqui, olha o que ele diz no versículo de número 4. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Por quê? Paulo estava lembrando a eles o que Paulo ensinou àqueles irmãos. A maneira de viver na sociedade, a maneira de se portarem, como fazer. E interessante que Paulo, ele sempre se preocupou em não dar trabalho, em não ser pesado para aqueles irmãos. Paulo orientou aqueles irmãos a orar. Paulo orientou aqueles irmãos a permanecerem fiéis, firmes na fé, a darem bons testemunhos, não ser pesado. E ele mesmo não foi pesado para aqueles irmãos, porque ele fazia tendas, então ele trabalhava. Ah, irmã, mas então a gente não pode dar uma oferta a alguém, a gente não pode ajudar. Não estou dizendo isso, Paulo não está dizendo isso. Mas também Paulo está dizendo, não seja pesado. Se você pode trabalhar, se você tem um trabalho, por que você vai ser pesado para aquela outra pessoa, dizendo que não tem? Não. A Bíblia diz que é melhor ter para dar do que receber. E é maravilhoso isso, e Paulo ensinou aqueles irmãos assim. E ele continua alertando, prestem atenção, olha o que eu ensinei para vocês. E aí é interessante que esse texto que nós lemos, nós estamos lendo e meditando hoje, a nossa leitura hoje é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os 10 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 10. E aí ele diz aqui, o versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente. Sabe por quê? Quando nós estamos andando com uma pessoa que não tem um bom comportamento, nós somos envolvidos naquilo. E isso não é um bom testemunho. Nós precisamos tomar cuidado. Quem são as pessoas que nós andamos? Quem são nossos amigos? Com quem estamos compartilhando da nossa vida? E Paulo, ele orienta aqueles irmãos, olha, não ande com pessoas que andam desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu.
Ele está dizendo, vocês foram ensinados a terem uma vida reta, a terem uma vida de comportamento cristão, vivendo e dando testemunho, dando bom testemunho do Cristo ressuscitado. Então, prestem atenção, não andem com pessoas que andam desordenadamente, que não dão testemunho, que não tem um comportamento que preze pela vida sincera diante de Deus e diante da sociedade. É isso que Paulo está aqui alertando os irmãos e chega para nós esse alerta. Vamos prestar mais atenção com quem nós estamos andando. E aí ele continua aqui, ó. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Por quê? Porque Paulo, irmã, mas Paulo, ele foi perseguidor dos cristãos, mas ele teve um encontro com Cristo e a vida dele foi transformada. Entendeu? E agora ele ensina como andar fielmente na presença de Deus, dando testemunho e bom testemunho para todos aqueles que estavam olhando para eles. Pois que não nos havemos desordenado entre vós. Ele está dizendo, nosso comportamento foi um comportamento limpo, sincero, puro. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Então ele está dizendo, olha, nós não fomos pesados para ninguém, então não sejam pesados também. Se você pode fazer, se você pode produzir, faça isso. É isso que ele está dizendo. E aí o versículo 9 diz, não porque não tivéssemos autoridade, nós podíamos dizer a vocês, nos sustente, mas nós não fizemos isso. Nós não quisemos ser pesados. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas. Tem pessoas que chegam e quer só ficar tirando de você. Só tirando. E quando aquela pessoa não pode mais suprir, acabou a amizade. Acabou o andar junto. Enquanto a pessoa tinha alguma coisa para oferecer, aquela pessoa estava ali. Então, Paulo está alertando, preste atenção, não faça isso. Nem vocês, e nem aceite que ninguém faça isso com vocês. Não seja pesado. Olha o nosso testemunho diante de vocês. Nós trabalhávamos para não ser pesados. Não que nós não pudéssemos dizer, vocês vão nos sustentar. Não. Mas nós não quisemos isso para dar bom testemunho. E aí, ele continua, não porque não tivéssemos autoridade, é o versículo 9 do capítulo 3. Mas para vos dar em nós mesmos exemplos, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, olha essa carta, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aí você vai dizer, mas e se a pessoa estiver desempregada e não tiver o que se alimentar? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a pessoa precisa buscar alguma coisa para fazer. Se não encontrar, é outra coisa. E é muito triste a pessoa depender de outra pessoa completamente. Mas é lindo, é gratificante, é saudável a pessoa produzir. Quantas pessoas nós vemos dizendo assim, eu faço trabalhos manuais, eu faço um bolo, eu faço um brigadeiro, eu faço um crochê para vender, eu faço um pano de prato, eu faço alguma coisa. Eu faço uma faxina, irmã, mas eu sou pregador da palavra de Deus. Ótimo, que bênção. Se alguém lhe der uma oferta, aceite de bom grado, mas nós não devemos cobrar. Eu só vou por tanto. A palavra de Deus não é mercadoria. É uma oferta, é muito bom. Sabe por quê? Quando a pessoa nos oferta, quando nós vamos ministrar num lugar, está dizendo, olha, muito obrigado, aqui é para você pelo menos tomar um refrigerante, né? E às vezes naquele dia você está precisando tanto.
né? Mas Deus, Ele supre as nossas necessidades. Então vamos continuar meditando na palavra de Deus. A nossa meditação hoje foi 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Amanhã nós estaremos aqui finalizando a leitura e a meditação dessa linda carta de Paulo, que ele escreveu. Paulo escreve essa segunda carta aos irmãos em Tessalônica no ano entre 51 ou 52 depois de Cristo, alguns meses depois de ter escrito a primeira carta. E essa carta também foi escrita em Corinto. Deus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso. Não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deus nos abençoe. Amém.